Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, no último capítulo, capítulo de número 21, começando no versículo de número 15 até o versículo 22. É o texto que vamos meditar alguns minutos nesta manhã missionária. Diz assim a palavra de Deus: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos a outro, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E, dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Se puder, diga assim: um diálogo divino. Se puder dizer outra vez é bom: um diálogo divino. Amém, glória a Deus. Querida igreja, sei muito bem que é uma manhã missionária, e dentro do que vamos comentar, se tivermos oportunidade e tempo, nós contaremos alguns testemunhos. Entretanto, quero chamar a vossa atenção para esta passagem bíblica que é conhecida já da igreja. Pedro é aquele de quem nós lemos nas Escrituras, um ser humano, e como ser humano, cheio de defeitos e cheio de virtudes também, pois ele tinha defeitos, mas ele tinha virtudes. Mas como em todo ser humano, os defeitos de Pedro, eles aparecem mais quando nós lemos as Escrituras.
e os defeitos dos seres humanos se tornam mais visíveis, mais comentados do que as suas virtudes. Mas em Pedro não tinha somente defeitos, em Pedro, repito, também tinha virtudes. Nós vemos na vida dele que era, na verdade, uma vida de altos e baixos, como muitos e todos nós humanos estamos sujeitos a tal coisa. Em Pedro nós vemos alguém que Jesus o chamou para segui-lo logo no princípio. Nós não vamos fazer um apanhado geral da sua biografia, mas alguns pontos será bom destacar. Quando Jesus chama a Pedro, foi justamente em meio a uma pescaria em que houve fracasso. Ele havia já pescado com Tiago e João, experientes pescadores, a noite toda, e não havia encontrado nada. E é quando Jesus diz: olha, coloque o barco mais para o fundo, vá para o mais profundo do mar. E a Bíblia diz que eles fazem isso, e Jesus se dirige a Pedro e ordena: coloque agora a rede do lado direito do mar. Ora, todo mundo sabe que se uma canoa, um barco, uma embarcação qualquer, se o peixe não está em um lado, então o peixe não estaria no outro lado também. Por maior que seja esta embarcação, a lógica humana diria assim: Senhor, se não tem peixe no lado esquerdo do barco, não tem peixe no lado direito do barco. Mas Pedro, e aí eu destaco a qualidade de Pedro, ele diz assim: Senhor, é verdade que a gente pescou a noite toda e não achou nada, mas como tu estás mandando, debaixo da tua ordem, aleluia, mas como és tu quem mandas, então eu vou lançar a rede. E ele lança a rede. Toda a igreja sabe o que é que acontece. Vem tanto peixe que o barco dele não poderia suportar, e ele teve que pedir ajuda ao barco dos amigos, dizendo: olha, é muito peixe, o barco não aguenta, a gente tem que dividir com vocês. Mas quando este homem vê o milagre, a Bíblia diz que ele se prostra, ele dobra os joelhos, ele coloca a face no chão, ele se humilha totalmente, e ele diz algo inóspito a Jesus. Ele diz algo que parece paradoxal, porque ele diz assim: retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O que foi que ele viu? Ele viu em Jesus o dono do céu, o dono do mar, o dono do peixe, o dono do universo. Ele disse: Senhor, tu és o dono de tudo, tu cria peixe onde não tem peixe, então tu não és um qualquer, então tu és o Deus, tu és o Criador, tu és o Deus que podes fazer tudo, tu és o Senhor, e eu sou Pedro, Pedrinho aqui, um Simão Pedro, pecador. É melhor o Senhor se afastar de mim, que eu sou um homem pecador. Enquanto todo mundo queria ir para perto de Jesus, e a gente canta o hino 187 da harpa: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Pedro faz uma oração inversa e diz assim: retira-te de mim. Mas sabe o que é isso? Ele estava impactado pela santidade, pelo poder, pela graça, pela presença e pela glória de Jesus. É quando Jesus diz a ele: não temas, eu farei de ti pescador de homens. Veja que jogo de palavras Jesus usou, porque Pedro dizia: eu sou homem pescador. Jesus disse: eu vou fazer de você pescador de homem. Quem está entendendo, levante sua mão e adore a Deus. E é expressiva a expressão eu farei.
Diga quem está pertinho de você, bem bonito, diga assim: quem faz é Ele. Diga mais forte e bonito: quem faz é Ele. Aleluia. Eu farei, eu farei, eu farei, eu farei, eu farei, eu farei. Mas é este Pedro que vai andar, caminhar com Jesus, observar os milagres que Jesus fez e até participar de alguns milagres, como no processional e como no hino que foi cantado. A gente diz, mostra muito as falhas de Pedro, os seus defeitos, mas depois de Jesus, ele é o único ser humano em toda a história que andou sobre as águas. Só quem andou sobre as águas foi Jesus e o outro foi Pedro. Aleluia, aleluia. Jesus vem na madrugada e eles pensam que é um fantasma, e Jesus grita dizendo: não temas, sou eu. Pedro se levanta. Se é tu, manda que eu vá ao teu encontro. Oi, irmão, que coisa tremenda, né? Aleluia. Jesus disse somente uma palavra: vem. Com a unção desta palavra vem, com a energia desta palavra vem, com o poder desta palavra vem, saindo dos lábios sacrossantos de Jesus. Foi no ouvido de Pedro, entrou no coração, dominou o ser dele, encheu ele de coragem, de ânimo, de força. Que um dia Jesus vai dizer assim: olha, um de vocês vão me negar, outro vai me trair. E Pedro, irmão, se levanta e diz assim:
Todos podem te deixar, Senhor, e te abandonar, mas eu aqui a Pedro. Mas a gente pode entender que o que Pedro estava passando, a guerra emocional, a batalha, depois que ele negou a Jesus, ele ficou totalmente perturbado, ele ficou totalmente fora de si, e dizendo: como eu tive capacidade de negar a Jesus? E é por isso que ele volta a pescar, e é por isso que ele pensou: agora Jesus não quer saber nada mais de mim, agora já que eu neguei, ele vai me abandonar, ele não vai querer nada mais comigo. E é por isso que Jesus disse assim: diga aos meus discípulos e a Pedro. Pedro não qualificava para nada mais, Pedro não era apto para nada mais. Ele, humanamente falando, ele havia negado aquele que ele viu andar sobre as águas e que andou sobre as águas com ele. Ele havia negado aquele que curou 10 leprosos de uma vez. Ele havia negado aquele que ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias de morto. E Pedro estava dizendo: ele não conta mais comigo. Agora é melhor eu voltar à pescaria. Agora é melhor eu voltar à antiga vida, porque eu neguei. Mas quando as mulheres chegaram com a notícia, provavelmente Pedro estava lá pelos cantos com estes pensamentos perturbadores, e talvez pensando: eu não sou mais um deles, dos discípulos de Jesus. Mas as mulheres chegam dizendo: olha, a gente viu o mestre ressuscitado, ele está vivo, aleluia. Ele disse aos discípulos que fossem para a Galileia, que ele terá um encontro pessoal lá com eles. E eu acho que Pedro lá pelos cantos, e as mulheres disseram: Pedro, é o que ele disse comigo? Ele disse: diga a Pedro que vá também. Levante sua mão assim e adore a Deus. E diga assim: depois de mim, os improváveis, os inadequados, os desprezíveis, os vis, os que não são as ferramentas de Deus na terra. Diga mais forte: são as ferramentas de Deus na terra. Diga sem medo, porque é bíblico: são as ferramentas de Deus na terra. Aleluia.
Acontece que Pedro está lá, e nós lemos o texto, e vocês que leem a Bíblia e são leitores da Bíblia sabem, pelo contexto, nós vemos, ele volta a pescar, ele tem uma pescaria inoperante outra vez, ele tem uma pescaria negativa outra vez, ele tem uma pescaria sem sucesso outra vez, mas Jesus chegou de novo. Diga bem bonito a pessoa que está perto de você, diga assim: Jesus nunca cansa. Diga assim: Jesus nunca despreza. Diga assim: Jesus sempre vai chegar. E diga assim: nesta manhã Ele está chegando e fazendo algo na tua vida. Agora diga a essa pessoa: tu crê? Diga assim: tu crê? Diga assim: tu crê, tu crê, tu crê. Se você crê, adore a Jesus nesta manhã que Ele está tratando contigo. Aleluia, aleluia. Jesus janta com eles lá, e os irmãos sabem. Chega pão, chega peixe frito. Jesus janta, tem uma brasa, tem fogo. Oh, glória a Deus! E Jesus janta com eles. E o texto que nós lemos vai dizer: e depois de terem jantado, disse Jesus a quem? O que é que diz a palavra? A quem? A Simão Pedro. Então, em primeiro lugar, este diálogo é um diálogo pessoal. Aleluia. Tem coisa que Deus fala com você no meio da multidão, e a gente tem que estar no meio da multidão mesmo, irmão. E essa multidão que está aqui é maravilhoso, tudo louvando, adorando a Deus, glorificando a Deus, recebendo dos céus. Mas tem assunto que mesmo no meio da multidão, Jesus quer tratar pessoal contigo. Jesus se dirigiu a Simão Pedro. Aleluia, aleluia. Permita-me dizer, você não é apenas mais um. Você não é apenas um Ibope, um IBGE, um número qualquer. Deus tem algo pessoal contigo, e por isso que Ele te trouxe nesta manhã missionária em Toritama, porque Ele está tratando pessoalmente contigo. Só não perca o que Deus está falando contigo. Não se distraia, não permita a sua mente vagar por outros assuntos. Deixe que a palavra e o Espírito de Deus vá tocando a tua vida, vá falando a tua vida, pois Deus tem algo pessoal contigo. Você não é descartável, você não vai ser jogado no lixo, você não vai ficar naquele lixão. Deus está dizendo a você: eu tenho algo pessoal contigo. Permita-me, até Pedro, irmão, desistiu dele mesmo, porque quando ele foi pescar, quando ele desistiu dele mesmo. Mas nem Jesus, mesmo quando alguém desiste de si mesmo, Jesus não desiste de você. Talvez, moça, rapaz, irmão, irmã, você chegou na manhã missionária dizendo: eu acho que Jesus não tem nada comigo, não quer nada comigo, não vai fazer mais nada em mim. Mas assim diz o Senhor: eu não desisti de Pedro, e eu não desisto de você também. Talvez você, nem você mesmo se aguenta mais, e diz: eu vou desistir de mim mesmo. Eu não sei quais pensamentos você chegou aqui nesta manhã missionária.
Aleluia, 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 aleluia. Talvez você disse: eu vou porque vou, eu vou porque é o jeito, mas eu estou já desistindo de mim, desistindo de tudo. Mas o Senhor está falando contigo nesta manhã. Você se cansa, mas eu não me canso. Os meus braços eternos estão aqui para te levantar. Os meus braços poderosos estão aqui para te erguer. Os meus braços santos estão aqui para te renovar. Eu não me canso e não desisto de você. Foi um diálogo pessoal. Diga assim: pessoal. Agora diga assim: foi um diálogo estrutural. Diga: estrutural. Diga, por favor: estrutural. Porque foi mexer na estrutura de Pedro. Ô irmão, Pedro era um ser humano semelhante a gente. Já disse desde o princípio. Então eu fico pensando na mente de Pedro. Pedro poderia pensar: é agora, já sei, Jesus vai me dar o maior sermão. Maior do que o sermão do monte é o que ele vai dizer a mim agora. Agora Jesus vai me colocar no lugar. Agora Jesus vai passar em rosto, e Jesus vai dizer a mim: eu não disse que tu negaria, homem. É agora que ele vai me pegar. Mas quando Jesus fala com Pedro, Jesus diz assim: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E Jesus começa com esta pergunta porque foi o próprio Pedro que havia dito que todos deixariam Jesus e ele não deixaria. Por isso que Jesus começa com esta pergunta. É um diálogo estrutural. Por que estrutural? Porque vai mexer com toda a estrutura de Pedro. Vai dar uma chocoalhada na intimidade de Pedro, na essência de Pedro. Vai mexer lá dentro no temperamento, vai mexer lá dentro no caráter, vai mexer lá dentro na personalidade de Pedro. Porque Jesus, ele não faz paliativo, ele vai na fonte, na origem do problema para solucionar. Levante a sua mão e adore ao Deus que conhece tudo. Ele não fica na superfície, ele vai logo no profundo. Ele não fica na aparência, ele vai logo na essência. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. E Jesus vai mexer com a estrutura de Pedro. Quando Jesus diz assim: tu me amas mais do que estes mesmo, Pedro. Foi tu que dissesse que todos iam me abandonar e tu não ia me abandonar. Tu me amas mais do que estes? Então Pedro responde assim: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E os estudiosos dizem que o verbo amar que Pedro usa aqui é o verbo que significa mais um amor de amizade, um amor fraternal. E por isso Jesus segue, mas a gente pode entender também pela Bíblia de que não se trata apenas de repetições de palavras diferentes do original, mas se trata de um processo de cura, de um processo de restauração, de um milagre no interior de Pedro. Diga quem está perto de você com toda a convicção, diga: Jesus, nesta manhã, está mexendo com a tua estrutura. Agora diga assim: está mexendo com a minha também, diga. Aleluia. Quando abaixou de beca na baranda lá baixou. Ele vai lá dentro, onde o pastor não viu, ele viu. Onde o presbítero não viu, ele viu. O dirigente não viu, ele viu. Os seus pais não viram, ele viu. Mas ele está curando, tratando nesta manhã missionária, porque ele tem um plano na tua vida.
Aleluia. Por isso Jesus vai e pergunta a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. A terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Te amo. Ele se rendeu. Ele disse: Senhor, não adianta eu figurar aqui, não adianta eu teatrar aqui, não adianta eu mascarar aqui, não adianta eu imitar aqui. Aleluia. Porque tu sabes de tudo. Ele conhece você do jeito que você é. Ele sabe a tua estrutura. Ele sabe o teu temperamento, o teu caráter, a tua personalidade. Mas Ele está dizendo a você: me amas? Porque o verbo amar tem uma importância fundamental. E porque Jesus, Ele cura falando estas palavras. Porque Pedro nega 3 vezes, Jesus fala 3 vezes. É o processo de cura, é o processo de restauração. Está havendo um processo nesta manhã na tua vida. Deus está tratando contigo, curando as feridas, sarando as feridas. Porque Ele está tendo diálogo estrutural com você, mexendo nas suas estruturas. Pertinho, junto dele sempre, porque quem ama gosta de estar na presença dele, porque quem ama é Jesus de manhã, de tarde e de noite, é na faculdade, é no colégio, é no trabalho, é Jesus nos lábios e no coração, é Jesus no meio da família e da parentela, é Jesus o amor da minha vida. Cante o fogo e a lacere candarabaranda labachu. Tanta coisa menos a Ele. Por isso que Ele vai no coração de Pedro e diz: Pedro, o assunto aqui é se tu me amas. Quando Pedro percebe o tratamento que Jesus está dando, Pedro diz assim: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Ele sabe tudo, Ele te conhece, o teu passado, o teu presente, o teu futuro, tudo está nas mãos dele. E mesmo sabendo de tudo, Ele te trouxe para esta manhã missionária para tratar contigo. Sabendo de tudo, Ele te trouxe nesta manhã missionária para mexer com a tua estrutura. Quem crê que Jesus está tratando com você, levante a mão e adore que Ele está bem presente aqui. Quando Deus falou comigo na minha adolescência sobre missões, eu disse: Senhor, eu nem sei bem direito o que é isso, eu era muito novo convertido. E quando Deus fala, irmão, a palavra prova, está no livro de Salmos. Desde que Deus falou com José, a palavra o provou. Quando Deus faz uma promessa ao crente, irmão, esta promessa, esta palavra vai provar a vida dele, vai mostrar na vida dele se ele espera, se ele crê, se ele confia, se ele vai ficar na presença de Deus para ver o cumprimento da palavra do Senhor. Se Deus falou contigo, creia, espere, confie, fique firme, inabalável na presença do Senhor.
E as lutas vieram depois que Deus falou comigo. Parece que se levanta toda a tempestade, todo o ribuliço, todo vendaval, e vem toda a provação, toda a tribulação da vida. E um dia eu estava chorando, antes de dormir, orando e chorando, e dizendo: Senhor, pelo que eu estou passando, aleluia, não vai acontecer nada do que o Senhor falou, porque pelo que eu estou passando, não vai não. E o Senhor disse a mim assim: mas botaram o pé. Eu quero ver botar o pé quando é já. Eu quero ver atrapalhar. Se Deus quer tratar com Pedro, Deus trata com Pedro, e não tem quem atrapalhe o tratamento de Deus com Pedro. Mas queridos, nós vamos terminando, mas diga assim: pessoal, estrutural. Agora diga assim: vocacional. E a vocação é o serviço é o ministério, é a tarefa, é o trabalho, é a missão, é a função que Deus dá a Pedro. E Jesus, ele diz a Pedro, ele começou dizendo: apacenta os meus cordeiros. Depois ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E depois ele repete: apacenta as minhas ovelhas. Quem era Pedro, hein? E agora Jesus diz: Pedro, eu tenho um trabalho para ti. Tu vai apacentar as minhas ovelhas. As ovelhas são minhas, mas eu te dou para tu apacentar. Aleluia. E vocês sabem, irmãos, o tempo não permite ir muito longe, vamos terminando. Mas vocês sabem que Pedro, no dia de Pentecostes, quando o fogo caiu, quando os irmãos começaram a falar em línguas estranhas, diz a Bíblia, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e alguém ficou dizendo: estão bêbados, estão embriagados. Sabe quem foi que se levantou no dia de Pentecostes? Aquele que tinha negado Jesus diante de uma criada. Foi Pedro mesmo, viu, irmão? Mas agora cheio do Espírito Santo. Nesta manhã Deus vai suprir o que te falta, vai te surpreender e vai te encher. Como ele encheu a Pedro, ele vai encher você. Quem crê, diga glória a Deus. Aquele homem se levanta e grita: estes homens não estão embriagados. Está se cumprindo o que Joel falou: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos ainda vão sonhar. E ele começou a falar, e a palavra de Deus diz, irmãos, olha o que Jesus disse: Pedro, tu é homem pecador, mas eu vou te transformar em pescador de homens. A Bíblia diz que quando Pedro termina a prédica, a pregação, o sermão, a homilha, quando ele termina,
A Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram a Cristo Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus foi claro dizendo: são minhas ovelhas. Pedro era muito nacionalista e pensava que o evangelho era apenas para os judeus. E Jesus deu a ele uma visão, e daquela visão ele concluiu que teria que ir na casa de um gentio pregar a palavra. Não vamos detalhar pelo tempo. A Bíblia diz que quando Pedro estava pregando na casa daquele gentio, em Atos capítulo 10, estando ele ainda falando, veio o Espírito Santo sobre aqueles que estavam na casa de Cornélio, e começaram a falar em línguas estranhas e a profetizarem. E Pedro conclui dizendo assim: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Apacenta as minhas ovelhas. Mas além de ser um diálogo pessoal, estrutural, vocacional, também foi um diálogo proposital. E este é o último ponto a que vamos referir, antes de pedir permissão ao pastor, e pedindo permissão ao pastor, para logo mais orarmos em nome de Jesus. Porque foi um diálogo proposital. A Bíblia vai dizer, quando Jesus se refere ao tipo de morte que Pedro morreria, irmão, Pedro foi tão transformado, aleluia, Pedro foi tão mudado, que na hora da morte, quiseram crucificar ele como Jesus, e ele disse: eu não sou digno não, me crucifique de cabeça para baixo. Mas naquele momento deste diálogo, a Bíblia diz assim: Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e é o próprio João. E diz: e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Aleluia. E pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? O que é de João é de João, o que é de Pedro é de Pedro. O que Deus tem para ti é teu e ninguém vai tomar. E o que Deus quiser dar a João, deixa Deus dar a João. Eu estava dizendo outro dia, você não precisa ter inveja nem ciúme. Não tenha ciúme, porque Deus dá a quem quer. E não tenha inveja, porque o dono de tudo é Deus. Você não precisa se comparar com João. Pedro, não se compare com João. Não se preocupe com João. O que Deus tem com João é com João. O que Deus tem com Pedro é com Pedro. Levante a tua mão e adora a Deus. Deus não nos chamou. Diga bem bonito assim: Deus não nos chamou. Fique em pé, porque eu já pedi permissão ao pastor, ele permitiu. Diga em pé: Deus não nos chamou, nem para competição, nem para comparação. Diga: Ele nos chamou para cooperação. E diga bem bonito: uma cooperação dentro do seu propósito. Aleluia. Aleluia. Se tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo, venha à frente em nome de Jesus. Se tem alguém que precisa de cura, pode vir também. Quem é batizado e precisa de renovo, pode orar no seu lugar.
Mas quem não é batizado, venha, seja aqui de Toritama ou das demais filiais que estão aqui presentes. Outro dia tivemos um congresso ali onde cooperamos com o nosso pastor, e Jesus batizou muitos visitantes. Eu fiquei feliz. Batizou gente da cidade e batizou visitante também. Então venha, você veio para o congresso de Toritama, mas Jesus está aqui falando com você. Não importa de onde você é, de que filial é, de que cidade é, venha. Deus está tratando contigo e quer te encher e quer te batizar. Proposital. O propósito de Deus na tua vida é único. Aleluia. Ah, porque fulano é mais alto, deixa ser mais alto. Porque fulano é mais baixo, deixa ser mais baixo. Aleluia. Porque fulano fala tão grosso, deixa falar. Porque fulano fala tão fino, deixa falar. Aleluia. Canto fogo ela suida na bacandara baranda lá baixo. Deus tem um propósito. Se tiver alguém que possa cantar, por favor, aquele hino que fala: os planos de Deus são maiores que os meus. Ele faz o que ninguém faz. Por favor, um cantor, uma cantora de Jesus. Enquanto nós vamos orando, venha adorando, venha chorando, venha glorificando, venha exaltando a Deus. Oh Jesus, aleluia, enche Jesus, batiza Jesus, renova Jesus, cura Jesus. Que fale em línguas estranhas, que fale em línguas estranhas, que receba dons espirituais. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Glorifique. É na glória que Jesus batiza, é na glória que Jesus renova. Jesus já batizou um aqui nesta manhã. Vai adorando, você pode ser a segunda pessoa. Só paz pelo Senhor.
está a tua igreja, Senhor. No fim desta manhã missionária, clamando, Senhor. A nossa alma anseia por ti, Senhor. Vem encher, Senhor, vem encher.